Boa noite. Boa noite. Um dos maiores e mais graves problemas enfrentados pelas instituições de saúde brasileiras é o consumo excessivo e desnecessário de materiais e instrumentos hospitalares. Com base nisso, um estudo foi realizado pela Universidade de São Paulo, a USP, e demonstrou que R$ 650 mil poderiam ser economizados caso esses materiais fossem administrados e usados de maneira mais consciente. E com base nisso, nós fomos à Santa Casa de Curitiba e entrevistamos 3 diferentes profissionais da saúde para ver quais as opiniões deles sobre o problema e ver se temos diferentes visões sobre o mesmo assunto dentro do mesmo ambiente de trabalho. Você busca evitar o uso excessivo de materiais hospitalares? Sim, o tempo todo. A gente sempre tem orientações com a equipe para que evite isso e quando não tem outro jeito, tem que ser usado mesmo, a gente tem uma maneira de fazer uma anotação para que a gente receba isso. E qual instrumento hospitalar você acredita que é o mais desperdiçado? Isso quer dizer instrumento ou material? É o material. Material. A minha visão, que eu percebo, catéter periférico, eu acredito que tem um desperdício muito grande. E uma coisinha boba, assim, é o algodão. Algodão. Assim, por incrível que pareça, eu acho que tem uma maneira de fazer com que diminua esse gasto. Até o meu projeto eu vou falar sobre o algodão. E como você poderia diminuir esse gasto? Qual a medida que Então, questão de treinamento. Muito treinamento mesmo, educação continuada. E fazer com que a equipe técnica, eles tenham noção do que significa isso. Do que significa um gasto e que você pode fazer, como que eu posso te explicar? Fazer o melhor, né? Ter uma eficácia e gastar menos custos. Seja isso. E você conhece alguma medida que o hospital toma para educar seus funcionários a esse uso consciente? Educação continuada, o tempo todo. Nós, enfermeiros supervisores, nós temos que... a gente tem que entregar por mês 2 treinamentos, né? Que façam que os colaboradores aprendam a utilizar os materiais, né? E que tenha eficácia com menos custo para a instituição. E os funcionários em geral, eles aderem a esse treinamento da forma adequada? Pois é, tem que ter fiscalização o tempo todo. A gente tem que ficar o tempo todo em cima. Porque às vezes eu percebo que não, tá? Principalmente quando a gente vai ver em questão de algodão. Você pede para fazer uma punção, eles trazem aquele monte de algodão, sabe? Sei lá, darei para você fazer, sei lá, uma compressa com aquilo de tanto material que é desperdiçado. Então você tem que ficar o tempo todo em cima, tem que ter mais fiscalização, na verdade. E com o dinheiro economizado com esse uso consciente, o que você acredita que poderia ser feito para melhorar a saúde brasileira? Olha, eu acredito assim que com o dinheiro economizado a gente poderia trazer mais pacientes do SUS, ter mais cirurgias, sabe? Poder ter uma demanda maior de pacientes com a economia, com certeza. O principal beneficiado seria o paciente, acredito eu. Tenho certeza. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Você acredita que é o mais desperdiçado? Acho que é exame de laboratório mal pedido. Então, muitas vezes eu como cardiologista vejo que muitas vezes o paciente chega com dor torácica ou, enfim, qualquer tipo de dor, já tem solicitação de troponina, enzimas cardíacas, sendo que existem várias causas que alteram essas enzimas e uma vez mal pedido leva a raciocínio clínico errado, enfim, só tem aumento de custo hospitalar pela solicitação errada desse pedido, né? Principalmente exame laboratorial. Uhum. E você busca evitar o uso excessivo desses exames? A gente tenta, na verdade. Acho que o próprio, assim, o conhecimento da área, você formular um raciocínio clínico, ter uma anamnese boa, um exame físico bom, faz com que você não necessite de tanto exame, tanto laboratório quanto exame de imagem, uma forma de você conduzir corretamente o paciente, ao mesmo tempo economizar para o hospital. Uhum. E você conhece alguma medida que o hospital toma para educar seus funcionários a ter um uso consciente?
Veja, existem, vou dizer dentro da cardiologia, existem as rotas miocárdicas são feitas justamente para isso. Então, existem dores torácicas que são solicitadas 3 enzimas, dores torácicas que são solicitadas 2 enzimas, existem dores que não são solicitadas enzimas. Então, eu acho que os protocolos vêm a calhar, vêm justamente para isso, economizar exame desnecessário. Não vou dizer só da cardiologia, mas a própria parte de infectologia existe controle de CCH muito forte, nesse sentido de, não na parte de exames, mas na parte de antibióticos, por exemplo, eles sempre estão dia a dia vendo o uso, primeiro, inadequado do antibiótico, segundo, o uso excessivo, prolongado do antibiótico. Então, acho que uma forma de você minar esse desperdício é fazer protocolos. O serviço tem que ter um protocolo bem instituído, os médicos, enfermeiros, enfim, quem trabalha tem que conhecer esses protocolos para todos trabalharem em uma equipe, isso de sintonia e diminuir esses custos. E com o dinheiro economizado, com o uso consciente, o que você acredita que poderia ser feito para melhorar a saúde brasileira? Acho que só de aumentar leito. Nesse último ano foram 26 mil leitos fechados pelo SUS. As formas de você amplificar, vamos dizer, tirando esse excesso de dinheiro perdido em laboratórios, poderia investir em infraestrutura hospitalar, né? Abertura de leitos, maquinário, assim por diante. Muito obrigado. Qual instrumento hospitalar você acredita que é o mais desperdiçado? Penso que sejam os materiais de custo, assim, de estoque. Todos esses materiais de estoque, eles não são bem utilizados, então a gente acaba tendo um consumo muito mais alto, mensalmente falando. E o hospital tem alguma medida voltada para a economia desses materiais? Nós passamos a ter medidas há mais ou menos uns 3 meses, que foi a estipulação de cotas de materiais, né? Então essas cotas elas foram designadas exatamente para conseguir controlar e conscientizar os colaboradores da diminuição de consumo. E você acredita que os funcionários aderem a essas medidas? Alguns sim, outros não, né? Alguns colaboradores acham muito bacana essa questão da gente ter uma economia e fazer com que essas cotas elas sejam bem aproveitadas. E tem outros colaboradores que acham que essas cotas fazem com que falte material nas UTIs ou em todo o ambiente hospitalar. Na verdade, isso não acontece, né? Nós temos um colaborador que faz com que todo o ambiente hospitalar ele seja suprido desses materiais, então a guarda de estoque ela é controlada por uma pessoa e vai designando uma quantidade X dia, que é o que a gente estipula. Para que isso acontecesse, a gente teve que fazer uma cota drástica, reduzida, exatamente para sentir a falta desse material, e logo em seguida a gente reajustou, e aí a gente tem um material, não uma quantidade de sobra muito excessiva, mas com uma quantidade que dê uma margem de segurança para que não falte material para assistência. E com a economia, devido ao uso consciente desses materiais, o que você acredita que poderia ser feito para melhorar a saúde brasileira? Olha, se for pensar no âmbito Brasil e pensar no âmbito hospitais, não só a Santa Casa, a gente teria uma medida muito mais promissora para os hospitais quanto à questão de equipamentos, contratação de recursos humanos, ter materiais em si suficientes para que a assistência a esse paciente seja uma assistência de qualidade. Então isso tudo pode ter uma influência muito positiva, né? Porém, a conscientização dos colaboradores que é o mais complicado. Isso eu estou falando no âmbito geral, não no âmbito enfermagem. Eu falo questão de residentes, eu falo questão médica, enfermagem, eu falo fono, físio, todas as profissões. Se elas tivessem um pensamento de conscientização de consumo, a gente teria uma redução drástica nos custos do hospital, na questão de despesa. Não no custo em si, mas na despesa. Muito obrigado. Nada.